Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Clubão Responde. Clubão Responde número 13. Hoje eu estou aqui com meu amigo apostador profissional, Jonas Caetano. A gente vai responder uma pergunta muito legal do Ayrton Oliveira, que é a seguinte: sou iniciante nas apostas esportivas e não entendo alguns termos utilizados pelos apostadores e traders. Vocês poderiam explicar o que é stake, stop loss e outras palavras utilizadas? Então, nesse Clubão Responde, a gente vai responder sobre todos os termos. A gente vai dividir em 2 episódios. Episódio 1, porque são vários termos, então a gente vai começar com os termos mais básicos e depois a gente vai indo para os termos mais avançados, né, Jonas? Exatamente. É uma pergunta aí, eu acredito que o Ayrton deve estar começando agora aí no mundo das apostas esportivas, e quem entra nesse mundo de paraquedas, né, ainda mais com a quantidade de publicidade que a gente está vendo hoje em dia, o mercado está crescendo cada vez mais aqui no Brasil, sempre tem aquela dúvida. Então, para participar melhor da comunidade, a gente separou aí 2 episódios, esse episódio aqui com os termos mais genéricos, e no próximo episódio os principais termos utilizados aí nos mercados de apostas, a questão de DNB, handicap, HT, FT, o que são todos esses termos que os apostadores utilizam na comunidade. Entendendo esses termos, tenho certeza que vocês vão ter uma melhor experiência. Quem está iniciando nas apostas vai ter uma melhor experiência aí para participar da comunidade, conseguir entender melhor os posts e tudo mais. Então bora lá, vou rodar a vinheta, fiquem com a gente. Bora lá então começar com o nosso primeiro termo, bet. O que significa bet? Vou ler para vocês e a gente vai ir comentando. Bet é a palavra para se referir a uma aposta. O termo bet em inglês é a tradução para aposta. É justamente isso. Bet, se a gente traduzir para o português, é aposta. Então, quando alguém falar, fiz uma bet, fiz uma aposta. Então, é um termo bem comum, bem utilizado aqui no nosso meio das apostas, né, Jonas? Exatamente, tanto que a grande maioria das casas de apostas tem esse termo no nome, né? Bet365, Betmotion, Betway, basicamente quase todas, né? Só poucas casas de apostas não têm esse termo, né? Então é um termo bem inicial aqui para a gente começar esse episódio. Vamos já para o próximo termo, muito importante também, que são as odds e as cotações. Ou cotações, né? Que são os números que estão do lado de uma aposta. A odd está relacionada com a probabilidade de um evento acontecer. Quanto menor a odd, mais provável é desse evento acontecer, né, Tiagão? Eu vou colocar aqui na tela, inclusive, para a gente exemplificar melhor para a galera. Aqui tem um jogo do Flamengo e do Palmeiras na Bet365. Quer explicar assim com as odds aqui para ficar mais claro, Jonas? Sim, por exemplo, vocês estão vendo aí o resultado final, que é o mercado de aposta de qual equipe vai vencer ou se vai dar empate na partida. O Palmeiras está com uma odd de 2,30, o empate 3,25 e o Flamengo 3,10. E o que significa, Thiago, coloca aí, por exemplo, no boletim de aposta, Palmeiras 2,30 aí, só para a galera ver. Mostrar. Aqui, galera, 2,30. Esse valor aí, 2,30, é a odd do Palmeiras vencer. Se a gente colocar uma stake aí, que é o valor da aposta, já vamos adiantando aí outro termo. Sim. O valor da aposta, R$1, a gente vai multiplicar R$1 vezes 2,30, que é a odd do Palmeiras, e a gente vai ter o possível retorno dessa aposta. Aqui no caso aí está aparecendo para vocês 2,29. Aqui acho que essa odd de 2,30 na verdade é um pouquinho mais baixa, porque está arredondando para 2,29. Deixa eu pegar a odd do Flamengo aqui, por exemplo, que está 13,10. Eu coloco um valor maior, acho que não vai acontecer isso, por exemplo. R$10. Exatamente. Então, 3,10 aí a odd do Flamengo. Multiplicar pelo valor da aposta de R$10, você vai ter um potencial retorno de 31. É importante a gente lembrar, galera, que esse potencial retorno não é o lucro que o apostador vai ter, tá? Porque aqui nesse potencial retorno tá tanto o lucro mais o valor apostado. Então, se você apostar R$10 na vitória do Flamengo, você vai ter um retorno de R$31. Desses R$31, R$10 serão do valor que você apostou, que a casa de aposta vai te devolver, e R$21 seria do lucro aí da aposta que você fez no Flamengo, se ele confirmar a vitória para essa partida, por exemplo, né? Então tem que ter tem que entender isso também, questão do retorno e do lucro. O lucro é sempre o retorno menos o valor apostado no caso. Boa, vamos para o próximo termo aqui então. Banca. O que é uma banca? É o valor que a gente tem dentro da casa de aposta, é o valor que a gente deposita lá, o valor total. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo aqui do lado direito, aqui, ó, estou circulando. Essa aqui é a minha banca na Bet365. Olha o valor da minha banca, R$200,40.
Então, esse valor total que está aqui dentro da casa de aposta, a gente se refere à banca, né, Jonas? Exatamente. A banca do apostador, se o apostador é um pouco mais experiente, ele tem contas em várias casas de apostas, nem sempre a banca é o valor total que ele vai ter em cada casa de aposta específica. Ele pode, por exemplo, ter uma banca de 10 mil reais, só que ele só deixa 2 mil reais na casa de aposta. Acontece bastante no trade esportivo também. Os traders mais experientes, eles não deixam o valor da banca toda deles em uma única casa de aposta. Ele pode deixar, por exemplo, rendendo parte da banca em alguma aplicação financeira mais segura, por exemplo, um Tesouro Direto, um CDB, e aí ele aloca somente 20%, 30% da banca na casa de aposta para ele poder trabalhar ali. Por quê? Porque o apostador não vai apostar a banca dele de uma única vez, ele vai ter sempre uma gestão de banca, que inclusive é um outro termo muito importante. A gestão de banca é como o apostador vai gerir todo esse capital que ele tem disponível para apostar, que é a banca dele, dentro das casas de aposta, né? E a gente entra, inclusive, no próximo termo, que é a questão da stake e da unidade, que é o valor colocado em uma aposta. Pode ser chamado também de unidade. Por exemplo, se você apostou 10 reais em algum jogo, significa que utilizou uma stake ou unidade de 10 reais, tá? Então aqui é muito importante a gente também diferenciar stake e unidade. Stake é o valor que você coloca em uma aposta. Já a unidade é um termo mais atrelado à sua gestão de banca. Então, por exemplo, vamos supor que você está começando agora, você tem uma banca de 100 reais, é os primeiros 100 reais que você colocou na casa de aposta. Desses 100 reais, você pode fazer uma gestão de banca, por exemplo, de 100 unidades. O que significa isso? Você vai pegar os 100 reais que você colocou e vai dividir esses 100 reais em 100 partezinhas pequenas, de modo que você vai ter uma unidade de R$1. Ou seja, você vai ter 100 partezinhas pequenas da sua banca de 100 reais, cada partezinha vai ser uma unidade de R$1. E aí você pode fazer uma gestão de banca, toda aposta que eu for fazer, eu vou colocar somente uma unidade por aposta. E aí você vai sempre colocar, então, R$1 por aposta. Fazendo isso, você vai ter uma gestão de banca bem segura para você ter uma experiência melhor aí nessa sua trajetória das apostas esportivas. Você não pode também ter uma gestão de banca com poucas unidades, porque se você errar muitas apostas em sequência, você vai perder sua banca de uma vez só. Então é sempre importante fazer uma divisão de 50, de 40 unidades ali, pelo menos, para você ter uma melhor experiência e também não ver seu dinheiro ir embora de uma vez só, né? Porque acontece, a gente vai ter momentos aí que a gente vai ter mais heads do que greens, né? Mais apostas perdidas do que apostas. Só para complementar, assim, unidade também poderia ser, é um pedaço dessa banca, unidade. Quando a gente fala, ó, divida a sua banca em 50 unidades, a gente pode traduzir também, divida a sua banca em 50 pedaços. Então a gente pega a sua banca e divide ela em 50 pedaços, e aí cada aposta que você fizer vai ser um pedaço. Uma unidade é um pedaço. Eu quero apostar 2 unidades. São 2 pedacinhos da sua banca. Então também a gente, para ficar um pouco mais didático aqui, unidade poderia ser um pedaço da sua banca, um pequeno pedaço dela, né, digamos assim. Bom, o nosso próximo termo, então, é tip, que significa uma tip aqui nas apostas, tá? Tip representa uma dica rápida. Então, quando você escutar alguém falando, ó, enviei uma tip ou recebi uma tip, é porque um apostador, um tipster, que daqui a pouco a gente vai explicar o que é, ele enviou uma aposta para vocês, uma dica rápida para vocês fazerem, por exemplo, aqui na Bet365. Vou dar um exemplo, ó. Foi enviada uma tip no Palmeiras para vencer o Flamengo. Então é isso é uma tip, né? Uma tip para você apostar no Palmeiras, né, Jonas? Exatamente. E, inclusive, o termo tip é um termo em inglês que, se a gente fosse traduzir aí ao pé da letra, basicamente é uma dica, né? Tip e dica são basicamente a mesma coisa. Tip em inglês e dica aqui em português no Brasil. A gente entra também no próximo termo, que é a questão da pique. O que é uma pique, galera? A pique é uma tip, ou seja, não deixa de ser uma dica de aposta, também é uma dica de aposta, só que geralmente a pique ela vem com uma explicação detalhada do motivo do apostador estar realizando aquela aposta. Então, vamos supor, uma tip. O que é uma tip? Palmeiras vencer. Isso é uma tip. O que seria a pique? A pique é Palmeiras vencer, porque o Palmeiras está em um melhor momento, ele joga muito bem em casa, o adversário do Palmeiras está com alguns desfalques ali que podem atrapalhar na partida, então acreditamos que o Palmeiras deve ser superior e, consequentemente, ele vai ter mais chances aí de vitória, e por isso que nós estamos enviando a aposta no Palmeiras. Então, uma pique é quando a gente tem toda essa explicação, todo um motivo por trás da gente estar realizando a aposta enviada, né? A dica aí enviada para a galera. É isso mesmo. Nem vou complementar porque ficou bem explicado, Jonas. Vou para o próximo termo aqui. O que é um tipster, tá? Eu vou ler e depois a gente vai resenhar, falar um pouquinho. É o apostador encarregado de analisar as apostas
e enviar nos grupos de tips. Geralmente o tipster é um especialista em um esporte ou mercado de aposta. É justamente isso. Eu, por exemplo, sou um tipster no tênis. Eu envio apostas no tênis. Então, o que é um tipster? Um tipster é um apostador que é especializado em um esporte ou em um mercado. No meu caso, eu sou um tipster que envia apostas no mercado do tênis, no esporte do tênis. O Jonas, ele é um tipster especializado no mercado de futebol, né, Jonas? Exatamente, principalmente no mercado de handicaps asiáticos, tá? Então, por exemplo, no tipster de futebol, pode ter tipster de cartões, que só envia aposta no mercado de cartões, pode ter um tipster de escanteios, que é especializado só no mercado de escanteios, pode ser que tenha um tipster só especialista no mercado de gols. Isso acontece também, acho que um pouco, talvez, no trading esportivo também. Tem traders aí que é mais especialista no mercado de gols, no under, no over, mercados a favor do tempo, contra o tempo. Então, é basicamente assim a explicação do tipster. E aí a gente entra também no próximo termo, que está relacionado também com a questão das tips, das picks, dos tipsters, que são os grupos de tips, ou grupos de picks, ou grupos de sinais, que tem variações aí na comunidade. Você pode encontrar diversas formas essa parte, que nada mais são do que grupos, geralmente de WhatsApp ou Telegram, né, que são os principais grupos de mensagens utilizados aí na comunidade, em que os membros desse grupo recebem dicas de apostas enviadas por tipsters. Esses grupos podem ser gratuitos ou grupos pagos. Então, os grupos de tips nada mais são aí um grupo que você entra para receber dicas de apostas diárias, dicas de apostas de um determinado tipster. Esse grupo pode ser pago ou gratuito. Os grupos pagos, geralmente, eles têm tipsters mais experientes, né, tipsters mais consolidados, que têm esses grupos como subsídio também da sua própria carreira, né? Por exemplo, eu tinha um grupo muito famoso no Blogabet ali. Então, eu tinha uma mensalidade, eu cobrava essa mensalidade e quem pagava essa mensalidade recebia as minhas dicas. Inclusive, só para te agregar, Jonas, aqui no Clube da Aposta, a gente tem também um grupo de Pix, né? Que a gente envia as Pix. Eu mando as minhas Pix de tênis, a gente tem o Paulo Augusto, né? Que é outro apostador que envia as apostas em futebol. Então, aqui no Clube da Aposta, a gente tem o nosso grupo de Pix, um grupo pago. Se você quer conhecer o nosso grupo de Pix, eu vou deixar aqui na descrição. E também a gente tem um Telegram de Pix gratuitas, né, Jonas? Exatamente, é o grupo de tips do Clubão, gratuito. O link também vai ficar na descrição aí para vocês. Inclusive, lá nesse grupo de tips do Clubão, do Clube da Aposta Tips, a gente tem diversas ações premiando bancas para quem participa com a gente. Então, tem torneio de palpites para a galera, bolões acontecendo. Então, são diversas ações. Participe lá, que é muito bacana, muito interessante. Você pode, inclusive, ganhar bancas aí todos os meses participando com a gente lá do canal de Pix do Clube da Aposta, gratuito. Boa, vamos lá então para os próximos termos. Se você está curtindo já esse Clubão Responde, vai ter outro Clubão Responde com termos um pouquinho mais avançados também, então fica com a gente, deixa o like, que o seu like, a sua interação ajuda bastante aqui para o nosso canal do Clubão crescer. Então, quais são esses três termos aqui? Esses aqui, com certeza, a galera já escutou muito, talvez o último não tanto, então a gente vai explicar. O que é um green, um red e void? Tá? São termos utilizados aqui nas apostas esportivas. O que é um green? Green seria uma aposta ganha, quando a gente acerta a aposta. Né? A gente apostou no Palmeiras, por exemplo, e o Palmeiras venceu o jogo. Então, isso foi um green, foi uma aposta vencedora. Né? O red é justamente o contrário, é quando a gente faz uma aposta e a gente erra a aposta. Não aconteceu aquilo que a gente apostou, né? E o void é um termo em inglês, né? Que, se a gente traduzir para o português, seria aposta devolvida. Então, por exemplo, no tênis, quando eu aposto num tenista e ele acaba desistindo do jogo, ele não completa o jogo, isso é um void, eu tenho a minha aposta devolvida, digamos assim. No futebol também temos alguns exemplos, né, de apostas devolvidas, né, Jonas? Exatamente, principalmente, por exemplo, no mercado de empate anula aposta, que é um termo que a gente vai falar no próximo episódio, mas já adiantando aqui, por exemplo, o DNB, né, que é o empate anula aposta, o draw no bet. É quando você aposta nesse mercado e acontece o empate. O próprio nome desse mercado já diz, né? Empate anula a aposta. Então, quando acontece o empate e você apostou nesse mercado, a casa de aposta, você não vai ter nem green e nem red. Você vai ter o valor da sua aposta devolvido pela casa de aposta, você vai ter um void, uma aposta devolvida. Acontece bastante também no mercado, por exemplo, de handicap asiático. Às vezes você tem ali um handicap zero, que é o handicap do empate anula a aposta do mercado asiático. Você também tem apostas devolvidas. E, Tiagão, importante a gente falar aqui também da questão dos meio greens e meios reds, né? Que tem também na comunidade os half greens e os half reds. Eu acho que seria interessante, a gente vai colocar aqui no card um vídeo
que você explica sobre os handicaps asiáticos, com detalhes, explicando cada linha, que Pode aí é um ser, tema um pode ser. pouquinho mais avançado. Eu acho que é interessante a galera dar uma olhada nesse vídeo, que lá o Jonas explica com mais detalhes sobre esses termos de handicaps asiáticos. Então dê uma olhada aqui no card, e a gente vai colocar também outros vídeos aqui interessantes para vocês acompanharem e assistirem aí, se vocês quiserem se aprofundar mais aqui nos termos, beleza? Show de bola. Bora para o próximo termo, então. Apostas simples, combinadas ou múltiplas. As apostas simples contêm somente uma seleção de aposta, né? Quando a gente diz seleção, é um mercado ali que você selecionou, que você acredita que vai acontecer num determinado evento esportivo. Eu acho que o Palmeiras vai vencer. A seleção que o Palmeiras vai vencer. Eu acho que vai dar mais de 2,5 gols nessa partida. Mais de 2,5 é uma seleção. Já as apostas combinadas ou múltiplas contêm duas ou mais seleções de apostas em que as odds vão se multiplicar nessa aposta. Então, se você faz uma dupla, você está selecionando duas seleções de apostas para colocar nessa aposta múltipla. Se você faz uma aposta tripla, você está selecionando 3 seleções de apostas para colocar nessa aposta múltipla, ou aposta combinada, no caso, né? E quando as odds se multiplicam, por exemplo, vamos supor que a odd do Palmeiras vencer é uma odd de 2, e o São Paulo vai jogar outro jogo também, que você acha que o São Paulo vai vencer, a odd também é de 2. Então, odd de 2 para o Palmeiras e odd de 2 para o São Paulo. Se você fizer uma dupla, São Paulo mais Palmeiras, como as odds de 2 são as odds das apostas simples, a odd dessa dupla, a odd dessa aposta combinada, vai ser uma odd de 4, que é 2 vezes 2, multiplica as odds, odd de 4. Ou seja, você potencializa ainda mais o seu retorno, só que tem que ficar muito ligado, né, Tiagão? Por quê? Porque só vai ter um green nessa aposta combinada, né, na aposta dupla, se o São Paulo e se o Palmeiras vencer. Tem que acertar as duas apostas. Tem que acertar sempre todas as apostas da múltipla para ter o green, tá? Então, as odds se multiplicam. É bem tentador você querer fazer isso para ter um retorno bem maior, né? Selecionar vários favoritos ali, por exemplo. É bem tentador o iniciante fazer isso, só que tome muito cuidado, porque se der zebra em uma aposta que você colocou na múltipla, já era, você vai ter head, não tem conversa, né, Tiagão? É isso aí, assim que funcionam as apostas múltiplas, né? Ou combinadas, digamos assim. Nosso próximo termo é bônus e apostas grátis. São 2 termos que podem ser parecidos, mas tem algumas diferenças, tá? O bônus é o bônus normalmente de boas-vindas, né? Quando você vai criar uma conta em uma casa de aposta, por exemplo, a casa de aposta te oferece um bônus. Então, se você deposita R$100, você ganha mais R$100. Se você deposita R$200, você ganha mais R$200. Então, é um bônus de boas-vindas. Várias casas de apostas oferecem esses bônus, inclusive aqui no Clube da Aposta a gente tem várias casas de apostas que oferecem esse tipo de promoção, de bônus. Então dá uma olhada aqui na descrição que a gente vai deixar o link, se vocês quiserem aproveitar os bônus aqui das casas de apostas confiáveis do Clubão. E também apostas grátis, né? Apostas grátis é quando a casa de aposta te dá um incentivo, ó. Ela te dá R$10 para você apostar em tal jogo. Ela te dá R$5 para apostar em tal jogo. Então tem várias casas de apostas também que te oferecem essas apostas grátis, e também é falado aqui no mundo das apostas como free bet, né, Jonas? Exatamente. E também tem algumas casas, por exemplo, a Bet365. A Bet365, a oferta atual dela de boas-vindas é em apostas grátis. Já outras casas são ofertas de boas-vindas de bônus. Quando a gente tem um bônus, é um saldo que é acreditado diretamente na conta do apostador. Então, se você apostar com o bônus, é como se fosse parte da sua banca. Já a aposta grátis, não. A aposta grátis é um pouco diferente. Por quê? Porque vamos supor que você tem uma aposta grátis de R$100. Se você apostar essa aposta grátis e tiver um green, o que vai retornar para sua banca vai ser só o lucro da aposta grátis, não o valor da aposta grátis, mas o lucro, tá? Então tem que ficar ligado nisso também, porque pode ser um pouco... Às vezes o apostador pode receber uma aposta grátis, fazer a aposta, ter o green, e o valor da aposta não voltou para a banca, só voltou o valor do lucro. Então às vezes ele pode ficar um pouco confuso. Então fique ligado nisso para não ter nenhuma surpresa negativa também. Boa. E a gente entra no próximo termo, que tem muito a ver com a questão das ofertas de boas-vindas, né, que é a questão do rollover. O que é o rollover, galera? Rollover são os termos e condições que o apostador precisa cumprir para ser possível sacar os bônus e apostas grátis. É muito importante ler os termos e condições das ofertas das casas de apostas, tá? Então, o rollover, quando você recebe um bônus, recebe uma aposta grátis, a casa de aposta, ela não é uma casa de doação de dinheiro, né? Ela não vai doar dinheiro para os apostadores. Obviamente, ela não vai oferecer dinheiro de graça para a galera. Então, quando você tem uma oferta de boas-vindas, que você recebe um bônus ou recebe uma aposta grátis, você tem que cumprir alguns termos antes de poder sacar esse bônus e os ganhos provenientes desse bônus. E esses termos são os rollovers. Geralmente, os rollovers eles são expressados em uma quantidade de vezes que você tem que girar esse dinheiro, ou seja, que você tem que apostar na casa
antes de poder sacar. E geralmente vai ter uma odd mínima também e um prazo. Então, por exemplo, um rollover de 5 vezes depósito mais bônus significa que você tem que apostar 5 vezes o valor que você depositou mais o valor do bônus que você ganhou antes de poder sacar. Então, vamos supor que você depositou R$100 e ganhou um bônus de R$100. Ou seja, R$200 ao todo que você ficou. 5 vezes 200 dá R$1.000. Então, você tem que totalizar R$1.000 em apostas, em uma odd mínima determinada pelo rollover, antes de poder sacar, e também geralmente em um determinado prazo, 30 dias, 60 dias. Você tem esse prazo para fazer esse rollover, e se você cumprir o rollover, aí sim você pode realizar os saques do bônus, das apostas grátis e dos lucros provenientes aí dessa oferta que você ganhou, tá? É isso aí. Bora lá então para o próximo. All-in. O que seria um all-in? Esse aqui eu acho que é bem comum, mas é legal explicar, talvez a galera não tenha tanta clareza. Um all-in é quando a gente aposta todo o dinheiro que a gente tem dentro da casa de aposta. Então, olha só aqui, eu tô com R$200,40. Então, vou fazer um all-in. Eu vou fazer um all-in no América Mineiro na odd 2,55. Então, eu vou colocar 240 ali, ó, 240, todo o meu dinheiro, né, R$200,40. Se eu apostar toda a minha banca, isso é fazer um all-in no América Mineiro. A gente não recomenda isso, tá? Inclusive, a gente já falou sobre os termos de gestão de banca, de gerenciamento de banca, de unidades, então dê uma olhada aqui nesse Clubão Responde. Isso seria um all-in, é uma ação muito arriscada aqui dentro das casas de apostas e isso provavelmente vai dar ruim no longo prazo. Não faça isso, tá? Porque se você repetir all-ins a todo momento, você muito provavelmente vai perder todo o seu dinheiro. Você não vai ficar acertando todos os all-ins, né? Porque a gente não tem garantia de acertar uma aposta aqui dentro da casa de aposta, digamos assim, né? E por mais baixa que a odd seja, galera, vou dar all-in sempre em odd 1.10, no super favorito ali, Real Madrid contra um time do espanhol lá que tá na zona de rebaixamento, jogando em casa. Não, vou dar all-in, pô. Não tem como o Real Madrid não ganhar. Não faz isso, galera. Porque sempre vai dar zebra, alguma hora vai dar zebra, tá? Por mais favorito que seja uma aposta, por mais favorito que seja uma equipe, galera, não tem garantia. E é por isso que o esporte é tão emocionante, tá? Porque imagina se a gente soubesse sempre qual seria o resultado de uma partida. Não ia ter graça a gente assistir as partidas, pô. Verdade. É isso que deixa o esporte bem emocionante. E, galera, zebra sempre vai existir. Toda semana, todo dia, vai ter zebra acontecendo aí. E você que é iniciante pode não entender isso, mas começa a postar aí para você ver. Começa a postar aí uma semana, 2 semanas, você vai ver que sempre tem zebra acontecendo. Não é porque a odd tá baixinha lá que é certeza que vai acontecer. Zebra acontece direto. A gente já viu aí vários campeonatos que os times pequenos ganharam, então fique atento que não é para fazer all-in, galera. Stop loss. O que é um stop loss? É quando o apostador ou trader ele define um valor que ele vai perder naquele dia ou naquela semana, enfim. Quando ele define um valor que ele pode perder. Por exemplo, eu defini um stop loss que hoje eu posso perder no máximo R$100, certo? E eu aposto, em cada aposta que eu faço, eu aposto R$20. Então, se eu errar 5 apostas de R$20, eu vou perder 100, certo? Então, se eu errar 5 apostas seguidas, bateu o meu stop loss. Eu perdi R$100, então nesse dia eu não vou apostar mais. Poderia ser um stop loss também semanal ou um stop loss mensal. Aí a gente pode definir o período. Mas stop loss basicamente é quando você define um valor que você pode perder. Ó, eu não vou perder mais do que R$100. Eu não vou perder mais do que R$200 nesse dia. E aí quando você alcança esse stop loss, você para de apostar e não aposta mais nesse período, né, Jonas? Exatamente. Isso vai muito do perfil do apostador também, né? Porque pode ser que seja um apostador mais agressivo, aí ele pode definir um stop loss maior ou nem tem stop loss. Às vezes o apostador nem tem stop loss, ele vai encontrando valor nas apostas, ele vai apostando. Ou às vezes é um apostador mais tem um perfil mais conservador, ele se sente mais confortável, o controle emocional dele é mais tranquilo, ele definindo o stop loss. Então vai muito do perfil também. E aí você vai conhecendo, se você é iniciante nas apostas, você vai conhecendo o seu perfil com o passar aí das apostas que você vai realizando. Você vê que se você tem um perfil mais conservador, ou você fica muito, muito ansioso aí, fazendo muitas apostas no dia, então você vai encontrando qual que é o seu perfil para você ver se você faz sentido ou não você aplicar stop loss ou stop win também. Tem o stop win, né? Que o stop win é o contrário. Vamos supor que você já teve um win aí de R$100 no dia. Eu já atingi minha meta aqui, não quero mais fazer nada. Também você pode parar também de operar no dia, dependendo aí do seu stop win ou do seu stop loss. Beleza, galera? Boa, então esse foi o nosso Clubão Responde. A gente está falando sobre os termos, a gente está fazendo aqui um dicionário das apostas esportivas. Então, se você curtiu, deixa seu like e participe também do Clubão Responde. Deixe aqui dúvidas, deixem perguntas aqui nos comentários
Deixem termos também que vocês têm dúvida, algum termo mais avançado, que a gente vai estar respondendo no próximo Clubão Responde. Deixem os comentários de vocês aqui na descrição desse vídeo, nos comentários. A gente vai estar também sorteando bancas na Betfair para quem deixar os comentários aqui. E queria agradecer o Jonas. Valeu, Jonas. Aí, próximo episódio, a gente está junto aqui para responder mais dúvidas da galera. Comigo. Beleza, bora lá então. Para finalizar, quero que vocês conheçam os cursos gratuitos do Clubão, tá? São cursos excelentes para você aprofundar mais dentro das apostas e do trade esportivo. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo para você fazer um cadastro, faz o cadastro simples e aí você vai ter acesso a cursos de apostas em tênis, cursos de apostas esportivas, de diversos temas, de análise tática também. É uma plataforma completa de cursos, então dê uma olhada. Eu vou soltar a vinheta e até o próximo episódio, galera. Abração. Falou, galera.